A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, espero que todos estejam na dispensação do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Alessandro Jovino, um mensageiro de Jesus Cristo, e hoje levo mais uma palavra de Jesus Cristo para a tua vida. Hoje nós falaremos de um discípulo importantíssimo de Jesus Cristo, que se chama Felipe. O Felipe foi um homem que rompeu, ultrapassou as barreiras. E essa palavra ela se encontra no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26 ao 39. Então aqui, o texto central dessa palavra é que o Felipe ganhou mais uma alma para Jesus Cristo, dentre de milhares. Falarei também sobre a história de Felipe, alinhado com o que Jesus Cristo fez na vida dele, transformou a vida dele, mudou a vida dele, como também o que Jesus Cristo fez na minha vida. Vamos para a palavra do Senhor agora? Está em Atos 8, versículo 26 ao 39. O anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Olha só, o Espírito de Deus, de Jesus Cristo, o Espírito Santo ministrando ao coração do discípulo Felipe para seguir aquela carruagem. Olha só, aqui começa a história, quando Felipe começa a trabalhar na vida de uma pessoa. Olha só como é o Espírito Santo. Então, assim, Felipe já ouviu a voz do nosso Senhor, seguiu as instruções dadas por Deus, as ordens do nosso Senhor, e seguiu nessa carruagem com esse oficial. Então, assim, olha só os caminhos que o Senhor traça para nós. E nesse contexto aqui, Felipe estava incumbido de ganhar uma alma para Jesus Cristo. É muito interessante essa passagem aqui, dentro de várias almas que Felipe conseguiu levar até Jesus Cristo, aceitar Ele como o único suficiente Salvador. Essa daqui é uma das, assim, que eu achei uma das mais impactantes. Continuando. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Olha só, o Espírito Santo sabia que esse oficial, o etíope, estava lendo, não tinha conhecimento, não tinha entendimento. E o Espírito Santo falou assim: vai lá, Felipe, explique para esse homem sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a palavra de Elias que ele estava lendo naquele momento. Olha só como é importante quando o Senhor nos direciona. E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. O eunuco é o etíope, é o oficial da época. Ele foi levado como ovelha. Essa é a passagem que o etíope estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matador, e como cordeiro mudo diante de tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Estou falando de Isaías, tá vendo? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciando as boas novas de Jesus Cristo.
Sabe, irmãos, é importante nós anunciarmos as boas novas de Jesus Cristo. Não pela metade, mas toda a história de Jesus Cristo, para que as pessoas entendam, né, da sua morte, o significado, até a ressurreição, porque até hoje Jesus Cristo vive em nós. É isso que ele quis dizer aqui, né? As boas novas de Jesus Cristo. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Quem me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crer de todo o coração. Olha, irmão, quando a gente faz uma oração para uma pessoa, a outra que está recebendo, ela tem que ter fé e crer que Jesus Cristo está operando. Não adianta eu fazer uma oração e a pessoa não receber. Agir com incredulidade. Não vai receber, porque vai da pessoa, o receptor, ter fé e crer, como está aqui na palavra. Né? Esse eunuco queria ser batizado, mas o que o Felipe falou? O Felipe falou assim: você pode, se crer de todo o coração, crer. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe, o eunuco, descerá a água e Felipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Que glória, hein? Glórias ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Felipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia. Pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Olha que missão espetacular. Uma missão extraordinária de Felipe, um discípulo de Jesus Cristo. Né? Antes de nós discernirmos, né, a palavra do Senhor para essa noite, é importante que a gente venha entender o ministério de Felipe. Aqui nas Escrituras Sagradas, falam que o Felipe, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi escolhido para fazer a distribuição de alimentos às viúvas e necessitados. Olha só, uma missão física, né, na terra. Então, assim, Felipe, ele não podia, onde ele passava, ele não podia deixar de testemunhar. E aqui na Bíblia fala que ele não podia deixar de testemunhar o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Ele rompeu as barreiras raciais, étnicas, geográficas e de gênero para alcançar esse objetivo. Filipe teve um ministério muito importante, né? Muito importante, porque era uma missão dos discípulos e formar outros discípulos. Eu vou ler aqui uma palavra que está em... Deixa eu ver aqui. Eu anotei. João 11, 25. João, capítulo 11. Me perdoe, não é essa palavra. A palavra está em Mateus, livro de Mateus 28, 19. Fala assim: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Você que está me assistindo, já foi chamado discípulo do Senhor? Já ouviu falar que a fé sem obra é morta? Não adianta ter só fé e não fazer a obra do Senhor, não anunciar as boas novas. Aqui Felipe estava nessa missão de ganhar uma alma para Jesus, né? Porque foi guiado pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo, direção do Espírito Santo, e ele obteve êxito. Então aqui Felipe, ele teve muitos feitos. Ele conseguiu fazer com que um mago fosse batizado. Ele não desprezou. Felipe rompeu todas as barreiras para falar
as pessoas sobre a respeito de Jesus Cristo. Nessa parte aqui, eu vou falar da mesma forma como Jesus Cristo transformou e mudou a minha vida, mudou a vida de Filipe, um discípulo do Senhor, como eu sou um mensageiro do Senhor. Eu vou entrar numa passagem bíblica que está no livro de Apocalipse, versículo 3, capítulo 3, versículo 20, me perdoe. Livro de Apocalipse. É muito importante nós falarmos, contextualizarmos, antes de a gente entrar no tópico central, da pregação. Aqui, achei. Capítulo 3, versículo 20. Na outra página aqui. Versículo 20. Olha só. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo fez isso com Felipe, mostrou o Evangelho. Felipe deixou Jesus Cristo entrar na vida dele. Quando Jesus Cristo entrou, o que ele fez aqui? Ele cearei com ele e ele comigo. O Senhor começou a limpar, perdoou os pecados dele, ficaram para trás transgressões e iniquidades, organizou a casa espiritual de Filipe. Assim foi comigo. Jesus Cristo bateu a minha porta, eu abri, ele entrou, fez morada, organizou, limpou tudo aquilo que desagradava o Espírito Santo, a palavra dele. Mudou a minha vida, colocou vestes novas. Jesus Cristo estava começando a fazer uma limpeza espiritual na minha vida. Sabe, irmãos, eu por muitas vezes eu fui criticado, por estar levando o Evangelho do Senhor para as pessoas que não estão entendendo o processo de Jesus Cristo na minha vida. E muitas as pessoas, na época que eu vivia no pecado da prostituição, da bebedeira, do engano, das mentiras, ali, eu servia quando eu tinha condições melhores financeiramente falando. O Alessandro Jovino aqui que vos fala, servia, estava no mundo, me prostituía, era bebida, mentiras, enganação, corrupção. Corrupção não é só de dinheiro, corrupção do mundo, o que eu quis dizer. Ali eu servia. Quando eu estou levando agora a palavra do Senhor, usando o canal do YouTube para levar a mensagem, anunciar as boas novas, anunciar a volta de Jesus Cristo, as pessoas não estão entendendo, criticam. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai Celestial, não é a vontade dos homens nessa terra. Se hoje eu estou levando essa palavra com responsabilidade, o Senhor me deu autoridade espiritual para estar aqui levando essa palavra. Foi importante eu dizer isso porque, como Filipe, que ultrapassou as barreiras, eu também ultrapassei as barreiras. Tinha pessoas que falaram assim, quando eu me converti: eu quero passar bem longe da igreja desse rapaz que se converteu, que era eu. Olha só, essa pessoa que me falou era uma cristã, uma evangélica, Então, por que eu falei tudo isso? Está na Bíblia, não despreze. Filipe não desprezou esse mago, cultuava outros deuses, cultuava demônios,
estátuas. Ele entregou a vida dele a Jesus Cristo através do Evangelho de Jesus Cristo, através da pessoa de Filipe. Por isso que eu falo, não devemos desprezar ninguém. Quando eu era do mundo, quando as pessoas me aceitavam, né? Ainda tem essa, vou aceitar o Alessandro porque está naquela situação, era cômodo, né? Agora, quando eu anuncio o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não estou entendendo, mas o Senhor está entendendo, e também está entendendo a tua vida. O Senhor também entende o que Ele está fazendo na tua vida, se Ele entrou, se Ele está te transformando, se Ele está fazendo toda a mudança necessária. Deixe que fale, deixe que fale. Nós devemos primeiro buscar o reino dos céus, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Tive que ter perdas de todas as áreas da minha vida, para o meu caráter ser forjado, para eu ter uma conduta ilibada diante de Deus, de Jesus Cristo. Ele me constituiu como um mensageiro de Jesus Cristo. Não foi o mundo, não foi os homens que queriam que eu estivesse lá na prostituição. Tinha tapinha nas costas quando eu bebia, eu era chamado de amigo quando eu estava na mentira, eu era importante quando eu estava, né, nesse mundo de corrupção. Hoje eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, levar a palavra para edificar vidas, anunciar o Evangelho, as boas novas, a volta de Jesus Cristo. Esse é o meu papel, com responsabilidade. Eu não estou aqui jogando palavras ao vento, não, porque quando a gente joga palavras ao vento, a gente é responsabilizado pela mão do Senhor. Olha, irmãos, quando Jesus faz isso aqui, ó, só uma ponta, Ele é bondoso. Quando Ele toca a mão, Ele é severo. E isso, essa palavra falou primeiro para mim, para eu poder estar levando para todos vocês. Amém, povo de Deus? Então é isso, não despreze. Não despreze, porque aquele que o mundo fala que não presta, é esse que Jesus Cristo vem, entra, transforma, muda, salva, muda destino, muda natureza, muda a identidade dessa pessoa. Os pecados foram perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sangue carmesim foi derramado no madeiro pelas nossas vidas. O que ficou meu está para trás. As minhas transgressões, os meus pecados ficaram para trás. Podem falar o que for, Jesus Cristo me perdoou, e assim também está te perdoando nessa noite. Jesus Cristo está te perdoando nessa noite, porque aqui Felipe, ele ganhou uma alma para Jesus Cristo. Ele ganhou, sabe como? Dando discernimento da palavra de Deus para alguém que queria ter. A pessoa abriu o coração dela para Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou, enviou um discípulo valoroso para o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui fala, você pode se crer em todo o coração. Creia em todo o coração, porque assim como Jesus Cristo ganhou uma alma, assim como Filipe ganhou uma alma para Jesus Cristo, você também pode ganhar. E se você que me assiste está com dúvida, o caminho é Jesus. Quem anda lado a lado com Jesus Cristo só tem vitória, tem a proteção do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo, o Senhor está te protegendo. Se você que me assiste agora, se você já é cristão, continue firme na mão do Senhor, que Ele está te protegendo. E você que está aqui me assistindo e quer aceitar Jesus, declare comigo tudo aquilo dos meus pecados, as minhas transgressões ficaram para trás.
Jesus Cristo, a minha vida é tua, tu habita dentro do meu ser, eu te aceito, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Amém. A tua vida está entregue nas mãos de Jesus Cristo a partir de agora. Se você não era cristão, Jesus Cristo está aqui. A tua vida pertence a Jesus Cristo. Ele vai transformar e vai mudar a tua história. Amém, povo de Deus? Essa foi a palavra de hoje. É uma palavra em que Felipe conseguiu uma alma para Jesus. Agora imagina, no mundo espiritual, uma coisa é você guerrear contra demônios no mundo espiritual, outra coisa é você ir no inferno pegar uma alma para Jesus, porque essa alma estava entregue nas trevas, no pecado. É isso. O discípulo foi lá no inferno, porque a alma estava, e trouxe a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é nos dias de hoje. Estejam preparados aqueles que têm chamado, o chamado do nosso Senhor. Se revistam das armaduras espirituais. Não entrem de qualquer jeito. Não entrem, busquem mentores espirituais, busquem cobertura espiritual, oração, alguém que ore por você. Se cubra de oração, porque isso é sério, é muito sério. Não meta a mão despreparado. Ore, desça em oração, até que o Senhor fale contigo. Amém, povo de Deus? Farei uma oração da fé, uma oração de vitória na tua vida, uma oração de transformação e mudança, uma oração que você às vezes não está entendendo o que Jesus Cristo está fazendo na tua vida. O Espírito Santo sempre tem ministrado ao meu coração pessoas com problema de identidade, de saber quem eu sou, a dúvida. Então aqui eu farei uma oração nesse sentido. Amém? Senhor Jesus, amado Pai, apresento, Senhor, a vida dessas pessoas, Pai, que assistem essa mensagem, Pai, de Jesus Cristo. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, meu Pai. Senhor, ajuda os teus filhos, Pai, a se encontrar em Ti, somente Jesus Cristo. Muda a história, muda destino, muda a natureza. Senhor, atua fortemente, Pai, na identidade dessas pessoas, Pai. Essas pessoas que estão com confusão mental, Senhor, não sabem quem são, Pai. Mesmo pessoas que têm passado por várias provas, Pai. Várias provas nessa terra. Senhor, ministra ao coração, Pai. Traz a luz, meu Deus. Transforma, Pai. Muda a vida dessa pessoa. Faz uma limpeza, Pai, espiritual, na casa espiritual dessa pessoa, em nome de Jesus. Cobre, Pai, essa pessoa, Pai, com teu sangue, Pai. Reveste, meu Deus, essa pessoa com teu Espírito Santo, meu Pai. Cobre essa pessoa, Pai, com as tuas armaduras espirituais, meu Deus. Nenhuma arma forjada prosperará contra a vida, Pai, dessa pessoa, meu Pai. Ô Senhor, clareia a mente dessa pessoa, meu Pai. Tira, meu Pai, elimina, Senhor. Manda fogo, manda poder, Pai. Queima, meu Pai, todo espírito, Pai, de engano, todo espírito de confusão e contenda, meu Pai, que tem confundido, Pai, a cabeça dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Tira, meu Pai, essa dúvida, Pai, essa dúvida maligna, meu Deus, que está atrapalhando, Pai, dessa pessoa se identificar, Pai, aqui na terra, meu Deus, essa pessoa que não consegue sentir paz, meu Deus, aqui na terra, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo, Pai. Derrama, meu Pai, o teu sangue, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Restaura, Pai. Levanta os caídos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Essa é uma palavra de Deus para a tua vida. Espero que todos estejam
com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.